Bem, hoje vamos mergulhar numa tese de investimento bem interessante, uma estratégia de 5 anos para o Bitcoin. A ideia aqui é como nos podemos posicionar para o ciclo de 2030. E o mais importante, fazer isso com base em dados, fugindo um pouco daquela especulação do dia a dia. Então, o primeiro passo para uma estratégia de longo prazo como esta exige, antes de mais nada, uma mudança de perspectiva. É preciso parar de fazer uma pergunta e começar a fazer outra completamente diferente. Em vez daquela obsessão com o preço diário, o foco muda para algo muito mais estratégico. Encontrar o que se chama de pontos de entradas e métricos. E o que é isto? Basicamente são aqueles momentos em que o potencial de ganho é gigante em comparação com o risco de perda. É encontrar aquela oportunidade de ouro. Ok, e esta nova mentalidade leva-nos à tese central para o momento que vivemos agora. E é esta: o mercado parece estar a dar sinais de que os vendedores estão a ficar cansados e não os compradores. Dito de uma forma mais simples, isto quer dizer que o mercado parece estar bem mais perto de um fundo do que de um topo. É como se toda aquela espuma especulativa tivesse desaparecido, sabe? E isso abre uma janela de oportunidade, não para quem quer ganhos rápidos, mas sim para o investidor com uma visão de longo prazo. Mas como é que podemos ter a certeza disto? Bem, vamos espreitar o painel de instrumentos do mercado. Vamos usar 3 indicadores-chave para fazer um check-up e ver como está a saúde do Bitcoin neste momento. O primeiro indicador chama-se MVRV Z-Score. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pense nisto como um medidor que nos diz se o Bitcoin está caro ou barato em relação ao preço médio que toda a gente pagou por ele ao longo do tempo. Basicamente, estamos a negociar com um prémio ou com um desconto. E este gráfico mostra isto de forma claríssima. Repare, historicamente, os picos do mercado, aquela euforia total, acontecem quando este valor está acima de 6. E agora? Bem, agora estamos a rondar o 1.0, ou seja, estamos numa zona bem baixa, bem neutra, muito longe desses picos históricos. Portanto, o sinal que este indicador nos está a dar é bastante claro. O mercado está numa zona que, olhando para o passado, sempre se mostrou como uma boa janela para acumular. Uma zona de compra. Ok, vamos ao segundo indicador. Este é mais conhecido, o índice de medo e ganância. Basicamente, ele funciona como um termómetro para o sentimento do mercado, para a emoção coletiva. E o que é que ele nos diz agora? Que o sentimento geral oscila entre o medo e o medo extremo. Isto é um sinal muito forte de que os chamados turistas de mercado, aqueles que só aparecem na euforia para tentar um ganho rápido, muito provavelmente já foram embora. E isto leva-nos àquele velho ditado do investimento, muitas vezes atribuído ao Barão Rothschild: compre ao som dos canhões. Ou seja, quando o medo é generalizado, pode estar aí uma oportunidade estratégica para quem pensa a longo prazo. O nosso último indicador é o Puell Multiple. Este foca-se na saúde financeira dos mineradores de Bitcoin. E por que é que isto é importante? Porque são eles a espinha dorsal da rede. São eles que garantem a segurança e o funcionamento de tudo. A rentabilidade deles diz-nos muito. E o que vemos é que os valores atuais estão baixos. Isto significa que os mineradores estão sob alguma pressão financeira, estão com as margens apertadas. Historicamente, o que é que isto significa? Que estes períodos de stress para os mineradores marcaram quase sempre excelentes zonas de acumulação antes do ciclo seguinte. Agora, o mais interessante é que estes 3 indicadores não são eventos isolados. Eles não existem no vácuo. Pelo contrário, eles encaixam-se perfeitamente num padrão maior, num ritmo quase previsível. O famoso ciclo de 4 anos do Bitcoin. Vamos olhar para esta linha do tempo. Nós estamos aqui no final de 2025, um bom bocado depois do halving de 2024. Se olharmos para o passado, esta fase, e especialmente o ano que vem, 2026, é tipicamente a parte mais aborrecida do ciclo. O preço anda de lado, não há grandes notícias, mas é exatamente aqui que está a oportunidade de ouro. É o ano de ouro para acumular com calma, com paciência, a pensar no próximo grande ciclo, que deve atingir o seu pico lá para 2029, 2030. Ok, temos a análise, temos os indicadores, temos o ciclo, mas como é que se transforma tudo isto num plano de ação, em algo concreto? Bem, a estratégia proposta chama-se acumulação inteligente. E é um plano relativamente simples, em 3 passos. Primeiro passo, entrar agora. Alocar uma parte inicial do capital para já ter uma posição no mercado. Passo 2, o DCA dinâmico.
Isto significa investir de forma sistemática ao longo de 2026, mas de forma inteligente. E o passo 3 é o mais difícil, ter paciência. Manter a posição e esperar pela janela de saída lá para 2029, 2030. E é aqui que está o pulo do gato. A parte inteligente está no dinâmico. Não se trata de fazer um simples DCA, ou seja, investir a mesma quantia fixa todos os meses, faça chuva ou faça sol. Não. A ideia aqui é ajustar os aportes com base nos sinais do mercado. Quando os indicadores que vimos gritam medo extremo, dobra o aporte. Quando o MVRV está no fundo, aumenta o aporte. E quando a euforia voltar e toda a gente estiver a falar de Bitcoin, aí reduz o aporte. É ser contracíclico. E tudo isto resume-se a uma distinção fundamental, a ideia central por trás de toda esta estratégia. A ideia é a seguinte: o momento atual do mercado favorece um tipo de participante em detrimento de outro. Como diz a frase, a festa acabou para os especuladores, mas as portas estão agora abertas para os investidores. O ponto crucial aqui é que o risco de entrar no mercado agora é incomparavelmente mais baixo do que era no pico de euforia. Trata-se de adquirir um ativo escasso a um preço que se pode considerar justo, em vez de pagar aquele prémio da excitação toda. E, fundamentalmente, isso reduz o risco a longo prazo. No fim de contas, o que todos estes dados parecem sugerir é que, para o próximo ciclo, o maior retorno não virá de tentar adivinhar o próximo pico de preço. Pelo contrário, poderá vir de uma abordagem disciplinada, metódica e, acima de tudo, paciente. O que nos deixa com a pergunta final a pairar no ar. Será a paciência, então, a verdadeira chave para o próximo ciclo?